paz seja contigo aonde você estiver. Estamos aqui com mais uma palavra da graça. Creio que Deus vai falar com você. Olha o que Paulo diz no livro de Atos dos Apóstolos 20, versículo 9. Paulo disse, agora pois, irmão, encomendo. Olha, Paulo despedindo dos Efésios, eu encomendo a vocês, a Deus e a palavra da sua graça. Paulo então, ele estava ali encomendando a palavra de Deus e a graça de Deus. O que é a graça? A graça é a própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. A graça, ela se fez carne e habitou entre nós. A Bíblia diz bem assim, em João lá, 1:17, a graça e a verdade vieram. Então Jesus disse, eu sou a verdade. Então Jesus, ele é a verdade, ele é a graça, os dois são um só, graça e verdade, E Paulo diz assim, a eles que é, a palavra da graça, a ela que é poderosa para vos edificar, poderosa. Então a graça, ela tem o poder para edificar. Edificar o quê? O coração. Olha para você ver o que Pedro diz. Pedro diz assim, eu estou lendo agora em Atos 15, Pedro diz assim, e não fez diferença alguma entre eles, e nos purificou o coração pela fé. Paulo diz que Deus purificou o coração, Paulo, pela fé. Então, mas como pela fé? Porque a graça, para você acionar a graça, precisa de fé. Lei, você não precisa de fé para ler. Você obedeceu, recebeu. Fez por merecer. Então a graça, você ativa ela pela fé. Quando você ativa a graça pela fé, o seu coração é purificado pela fé. Mas olha, continuando aqui no texto de Atos 20, em versículo 32, diz assim, ele que é poderosa para edificar e dar herança. Olha para você, todos nós temos uma herança. Lógico, o céu é uma herança, as promessas que tem na Bíblia, tudo pertence a nós. E a graça, ela é poderosa para nos dar. Mas como Deus nos dá pela graça e nós recebemos pela fé. Você vai receber as bênçãos de Deus pela fé. Mas só recebe pela fé quando você recebe pela graça. Entenderam? Se você disse, onde é que você disse, se eu fizer a minha parte, Deus faz a parte dele. Então não é graça, é uma breganha. Olha, se eu der isso, Deus vai me dar aquilo. Então você vive negociando e não precisa de fé. Agora eu preciso de fé quando eu entendo que Deus quer me dar de graça e eu só preciso ter fé para receber algo. Então, quando você está ali, a graça está lá, a graça quer te dar algo e você recebe pela fé. Então nós vamos receber a herança como? As promessas de Deus como? Pela fé. Deus tirou o povo do Egito pela graça, pela aliança que Deus fez com Abraão. Deus prosperou Isaac na terra, ele plantou, colheu muito mais que todos, porque Deus tinha uma aliança, um pacto com Abraão. E que pacto é esse? O pacto da graça. Abraão creu e ele foi justificado. A raiz de você viver uma vida abençoada, a raiz de você ter de você viver um cristianismo vivo, porque hoje nós seguimos a lei do Espírito, entendeu? A lei do Espírito é vida, e quando você segue essa lei, você produz em você vida, e produz fruto do Espírito, é crer corretamente e viver corretamente. Então a graça é ela, minha gente, é ela, graça, é ela que nos faz o que? Possuir as promessas de Deus, diz assim, e poderosa para você edificar. Então a graça nos edifica e dá herança entre todos os santificados. Entendeu? Como que eu me santifico meu coração? Pela fé. Mas como pela fé? É olhando na palavra de Deus, é recebendo, não, eu sou santo. A Bíblia diz assim, em primeira carta de João, diz assim, que assim como Cristo é, nós somos neste mundo. Entendeu? Tudo agora que eu sou, porque estou em Cristo, eu sou santificado em Cristo Jesus. Olha para que bênção, pessoal, que bênção, saber que a graça vai te dar a herança, tudo vem pela graça. A Bíblia diz assim, assim como recebeste Cristo, assim andais. Como recebemos Cristo? Recebemos de graça, então assim você deve andar.
Gente, graça não é libertinagem para pecar. Graça não é não. Graça é para você viver livre do pecado. A graça tira você da escravidão do pecado e traz você para os frutos do Espírito. A gente, graça, você obedece sem sentir. Você produz obediência sem força nenhuma. Você não fica se sacrificando, mas é natural. Mas só isso vai acontecer dentro de você. Isso só vai se manifestar se for pela graça. Entendeu? Porque a lei desperta o pecado. A lei faz você ter consciência do pecado. E quanto mais você tem consciência do pecado, mais você é controlado pelo pecado. A graça faz você ter consciência que você é justificado em Cristo Jesus, que você é justo, entendeu? Que você é santo. E quanto mais você tem a consciência da santidade, que você é santo, que você é justo, mais produz fruto do Espírito. A graça é a liberdade para você viver. A graça é a liberdade para você desfrutar das bênçãos de Deus, desfrutar da herança, das promessas de Deus. Venha para a graça, meu querido. Venha para a graça. O que é graça, pastor? É favor imerecido, é a própria pessoa do Senhor Jesus. Quando você me ouvir aqui através desse canal dizendo graça, você entende que eu estou falando do meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha para você ver o que a graça faz. Eu estou lendo em Tito 2, né? Diz assim 11. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestada a todo homem. Então a graça de Deus salvadora manifestou. O que é a graça? Então Jesus ele se manifestou para salvar todos os homens. Ai que bênção! A graça se manifestou e nos salvou. Olha, continuando assim, ensinando-nos a renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas. Então a graça ela não só salvou você, mas ela capacitou você, ela trouxe um ensino capacitando você a resistir às paixões pecaminosas. E a graça não é a liberdade para você ficar na prostituição, nas drogas, no vício. A graça é a porta. A graça é a porta para você viver, sabe, ter paz. Cristianismo, gente, cristianismo é uma vida de paz. Entendeu? Jesus, pastor, mas Jesus disse que no mundo tereis aflição. É simples, sai do mundo e venha para Cristo, porque Cristo venceu o mundo. E se você está em Cristo, você já venceu esse mundo. Você não vai vencer. Você vai vencer não é porque você cumpriu uma condição, mas porque Cristo cumpriu, meu querido. Oh, meu amado, aonde você está? Ele quer te curar de graça. Mas você está esperando que não, poxa, eu tenho que orar suficiente. Você está sondando a sua vida se tem algum erro, alguma falha, para ver se Deus pode te atender. Entenda, ele não atende porque você é bom, mas porque ele é bom. E quando ele atende, porque por causa da bondade dele, não da sua bondade, é ele que aparece. Olha o salmista Davi profetizando, ele disse assim no Salmo 23, a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias. Entenda, na graça você não corre atrás de bênção, na graça você não ora para ser abençoado, na graça você já é abençoado, porque aonde você vai ela está contigo, entendeu? Então na graça nós já somos, não vamos ser, você já é, na graça você já é curado pelas feridas de Jesus, e apenas agradece todos os dias. Na graça Jesus se fez pobre, sendo rico se fez pobre, para que pela sua pobreza vos enriquecesse. Na graça você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando você tem essa consciência, você rompe as barreiras. Quando você tem essa certeza no teu coração da graça de Deus, que você está debaixo da graça, ela te ensina a viver neste mundo. Ela te ensina, ela vai conduzir você a uma vida triunfante. Porque Cristo triunfou, quando Cristo triunfou, você triunfou junto com Ele. Quando Ele ressuscitou, você ressuscitou com Ele. Quando Ele assentou, você assentou com Ele. Jesus morreu com nossos pecados ficou enterrado. E Ele ressuscitou santo e santificado, e nós ressuscitamos junto com Ele. E nós estamos assentados junto com Ele. Entendeu? Deus transportou você do reino das trevas para o reino do seu amor. Meu querido, crer corretamente, esse é o segredo, é você crer corretamente. O que é crer corretamente? É crer na graça, crer que tudo que você é pela graça. Paulo diz, tudo que sou por causa da graça. A graça me santifica, ela me conduz, ela é o mestre, ela te ensina você de dentro para fora, ela ensina você a resistir a esse mundo, ela ensina você a sair de qualquer, sabe, é a graça, o segredo é ela.
Não é segredo que estou contando aqui, eita glória, gente do céu, o meu coração chega a borbulhar quando eu começo a olhar para o evangelho da graça. Paulo diz, olha que Paulo estava despedindo o povo, olha o que ele diz, agora pois eu, irmão, eu encomendo a vocês, né, a Deus e a palavra da sua graça. A palavra da sua graça. Paulo recebeu o evangelho da graça, o ministério da graça, né? Paulo recebeu, e ele disse, eu encomendo a vocês, esse evangelho que tem o quê? O poder de nos dar herança, o poder de nos colocar no céu, é a graça que vai te colocar lá no céu, não é porque apenas você creu. Amada, a Bíblia diz bem assim, em primeira carta de João 3, e versículo 23, diz que, né, Jesus lá disse, em João disse, o mandamento é este, que creiamos no nome do Senhor Jesus. Tudo é possível aquele que crê. Amado, a raiz e a crença é crer correto. Quando você crê correto, as coisas mudam. Ah, pastor, eu estou sofrendo, acho que fizeram macumba para mim. Ah, pastor, parece que Deus me odeia. Ah, pastor, estou passando por isso, porque você está crendo errado. No momento que você entrou debaixo da graça, no momento que você creu corretamente, não tem macumba, não tem inveja, não tem nada. Nada pode tocar em você. Sabe, o Espírito, seja o que for, nada pode tocar. E estar debaixo da graça é você entender que agora você foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, que agora você está coberto com o sangue de Jesus. Quando o espírito da morte passou lá no Egito, ele não tocou no povo que estava o sangue na porta. Então o diabo não tem poder de tocar em você, porque na graça você nasceu de Deus, agora você é criada em Cristo e você está na graça. Cristo é a própria graça, e tudo que nasceu de Deus, o maligno não lhe toca. Acredite nisso. Você não, pastor, eu tenho que fazer uma corrente para quebrar uma macumba, eu tenho que fazer uma renúncia. Não tem, agora você já é uma nova criatura, tudo se fez novo. Tudo se fez novo, creia nisso, creia nisso, que agora tudo se fez novo, não tem maldição hereditária, não tem nada, a graça te libertou, a graça arrancou você da escravidão, a graça trouxe você para o reino de Deus, do seu amor. Nós estávamos no reino das trevas, mas Ele nos arrancou de lá, nos salvou, e Deus colocou dentro de você a vida dele, Zoe. Temos que tomar posse, gente. E a graça é a solução. Creia correto. Religioso, ele fica tentando alcançar a Deus. Na graça você vive na presença, ele mora dentro de você. 24 horas ele está aí com você. Entendeu? Deus está aí com você. Agora pegue esse dedão abençoado que você tem e vai lá, se inscreva no canal. Envie essa mensagem para mais pessoas. E também faça o seu comentário. E eu tenho orado pelos inscritos do canal, gostaria de estar orando pela tua vida. Envie essa mensagem para mais alguém que está sofrendo, que está passando por algum problema. O segredo é a graça. Onde você estiver, eu quero orar agora por você. Meu Deus e meu Pai, que o teu Espírito alcance essa pessoa onde estiver. Que a tua graça, meu Pai, traga cura, traga milagre. Aqueles que precisam ser livres da depressão, seja livre agora em nome de Jesus. Você que está endividado com um problema, que meu Pai, que a tua prosperidade esteja sobre essa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém? A graça nos encontrou, o amor de Deus nos encontrou, mas a graça, ela é o mestre, nos muda de dentro para fora.